Agora eu vou apresentar estratégias de estudos que realmente funcionam e que são confirmadas pela neurociência. Essas técnicas não são apenas métodos de estudos, elas meio que correspondem diretamente ao modo de como o cérebro modifica suas conexões, consolida suas memórias e organiza informações. Ou seja, quando usamos essas estratégias, nós estamos literalmente favorecendo a neuroplasticidade e reforçando as redes neurais responsáveis pela aprendizagem. Agora eu vou falar sobre a repetição espaçada. Então, ela é uma técnica muito poderosa porque ela meio que fortalece a memória. Então, ela consiste em revisar o mesmo conteúdo em intervalos crescentes. Por exemplo, no mesmo dia, depois de 2 dias, e depois de uma semana e depois de um mês. Esse espaçamento funciona porque evita o esquecimento natural e reativa continuamente o circuito responsável por aquela memória. Então, cada revisão gera uma nova rodada de fortalecimento sináptico, reforçando então o LTP e estabiliza a informação no córtex. Então, é como se cada revisão dissesse ao cérebro que isso é importante. Então, meio que mantenha isso armazenado. Agora eu vou falar sobre a evocação ativa. É uma técnica em que você tenta lembrar o conteúdo sem olhar para o material. Então, isso pode ser feito respondendo perguntas, usando flashcards, explicando em voz alta ou então simulando uma prova. Esse processo é muito eficiente do que apenas reler, porque ele meio que força o cérebro a reconstruir a informação a partir das conexões existentes. Então, a evocação ativa, ele reativa os circuitos neurais de memória e identifica onde a informação está frágil e fortalece seletivamente as conexões que precisam de reforço. Então, é um treino direto da memória que é de ao longo prazo. Agora eu vou falar sobre a elaboração. Então, a elaboração é quando você liga um conteúdo novo a conhecimentos anteriores, criando relações, analogias, interpretações e exemplos. Então, quanto mais profundo for esse processamento, mais regiões do cérebro participam da aprendizagem, como áreas de associação, memórias semânticas e córtex pré-frontal. Isso cria uma rede neural mais complexa e robusta, tornando a memória mais estável. A elaboração transforma o conteúdo em significado e o cérebro sempre lembra melhor aquilo que tem significado. Agora eu vou falar sobre organização da informação. O cérebro aprende melhor quando o conteúdo está organizado de forma lógica e estruturada. Então, mapas mentais, quadros comparativos, fluxogramas, categorias e esquemas ajudam a reduzir a carga cognitiva, facilitando o papel do córtex pré-frontal, que é responsável por organizar pensamentos e resolver problemas. Então, quando estruturamos a informação, criamos blocos significativos que o cérebro consegue acessar com muito mais facilidade. Agora eu vou falar sobre a intercalação de conteúdos. A intercalação consiste em alterar temas diferentes durante o estudo, em vez de ficar horas seguidas em um único assunto. Essa alternância força o cérebro a comparar, diferenciar e integrar conteúdos, o que gera redes neurais mais flexíveis e eficientes. Além disso, ela evita a falsificação de aprendizagem, que acontece quando repetimos o mesmo tema várias vezes. A intercalação melhora a adaptabilidade cognitiva e fortalece a aprendizagem ao longo prazo. Agora eu vou falar sobre o uso de múltiplas modalidades sensoriais. O cérebro retém melhor as informações quando mais de uma modalidade sensorial está envolvida. Então, combinar estímulos visuais, auditivos e motores, como exemplo de ver esquema, explicar em voz alta, escrever à mão, desenhar, manipular modelos, ativamos diferentes regiões corticais e enriquecemos a rede neural associada àquele conteúdo. Então, quanto mais rotas de acesso forem criadas, maior será a estabilidade e facilitará de você se lembrar depois. Agora eu vou falar sobre emoção, significado e contexto. O aprendizado é muito influenciado pela emoção. Então, um conteúdo que carrega significado pessoal, interesse genuíno ou uma ligação emocional, as amígdalas sinalizam ao hipocampo que aquilo deve ser registrado com mais intensidade. Então, por isso que quando a gente relaciona um conteúdo de história, caso clínico, situações reais ou experiências pessoais,
aumenta muito a consolidação da memória. Então, estudar em contextos próximos da aplicação também melhora a retenção e o entendimento. Agora eu vou falar sobre ensinar para outra pessoa. Então, ensinar é uma das formas mais profundas de aprender. Então, quando você explica o conteúdo, você precisa organizar, simplificar e prever dúvidas, o que exige um processamento profundo dessa informação. Esse processo ativa áreas de linguagem, memória de trabalho e associação e planejamento. Então, ensinar força o cérebro a integrar o conhecimento em várias redes ao mesmo tempo. Por isso, fixa tão bem o conteúdo. Isso fixa o conteúdo na sua cabeça. Agora eu vou falar sobre hábitos de vida que fortalecem a aprendizagem. A aprendizagem depende diretamente do estado geral do corpo e do cérebro. O sono consolida as memórias no hipocampo e reorganiza o córtex. O exercício físico aumenta a BDNF, que é uma proteína que estimula o crescimento das sinapses. Então, uma alimentação equilibrada e hidratação adequada mantém a função neural eficiente. E o controle de estresse evita níveis altos de cortisol, que prejudica o hipocampo. Além disso, estudar em um ambiente organizado melhora o foco e reduz distrações. Ou seja, os hábitos de vida são uma parte essencial para a neuroplasticidade. Então, todas essas estratégias funcionam porque atuam diretamente no mecanismo biológico da aprendizagem, como o LTP. Neurotransmissores, sono e neuroplasticidade, quando aplicamos repetições espaçadas, evocações ativas, organização, intercalamos conteúdos e cuidamos do sono e do corpo, não estamos apenas estudando melhor, estamos moldando as redes neurais que sustentam a memória, tornando a aprendizagem mais profunda, duradoura e eficiente.